Será que um filme de super-herói consegue ser ao mesmo tempo um grande espetáculo de fanservice e uma história genuinamente emocionante? Ou essas duas coisas são incompatíveis? Essa pergunta ficou na minha cabeça durante boa parte do tempo desde a estreia de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Porque, na teoria, um filme construído em cima de nostalgia, retornos e referências deveria ser exatamente o tipo de coisa que envelhece mal, que funciona no calor do momento e perde o brilho quando você senta para pensar com mais cuidado. Mas, vendo esse filme de novo, agora, a conclusão é diferente do que eu esperava. Mas vamos por partes. O ponto de partida de Sem Volta para Casa é direto. A identidade do Peter foi exposta e as consequências disso começam a afetar as pessoas ao redor dele. A solução que ele encontra é pedir para o Doutor Estranho que faça o mundo esquecer quem ele é. Parece simples, mas o feitiço dá errado e abre brechas no multiverso. E logo vilões de outras realidades aparecem no universo Marvel que acompanhamos. A partir daí, o filme precisa lidar com um número enorme de personagens, expectativas e arcos simultâneos. E o que me surpreende, olhando de novo, é que ele consegue sustentar tudo isso com mais coerência do que eu daria crédito. Parte do mérito vai para o núcleo emocional da história. Porque no fundo, Sem Volta para Casa não é sobre os vilões que voltam nem sobre os outros Homem-Aranhas que aparecem. É sobre o que significa ser o Peter Parker do universo Marvel. Um garoto que passou 3 filmes protegido por uma rede de segurança chamada Tony Stark, pelos Vingadores, pela tecnologia de ponta, pela casa confortável e pelos amigos que sabem sua identidade. Esse Peter nunca precisou realmente perder nada de forma permanente nos filmes, e esse muda isso de forma brutal. A morte da Tia May é o ponto de virada mais importante da trilogia. Ela morre como consequência direta de uma escolha que Peter achava moralmente correta. Ele queria ajudar os vilões, queria dar a eles uma chance de cura antes de devolver a eles suas realidades. Era a coisa certa a fazer, pelo menos na visão dele, e foi exatamente isso que custou a vida dela. Não tem como desfazer, não tem como racionalizar. O peso disso fica na tela, especialmente no rosto do Tom Holland, que entrega ali uma das melhores cenas de sua carreira no papel. Tom Holland sempre foi um ator capaz de lidar com o lado mais leve do personagem, as piadas, a energia, o entusiasmo adolescente. O que esse filme prova é que ele também consegue carregar o lado mais pesado. Quando a câmera fica presa no rosto dele depois da morte da Tia May, você não vê um ator cumprindo tabela. Você vê alguém que entende o que aquele momento significa para o personagem. E isso importa, porque sem esse investimento emocional, todo o terceiro ato perderia sentido. A decisão de Peter pedir ao Doutor Estranho que apague a memória de qualquer pessoa que já soube que ele é o Homem-Aranha é o tipo de escolha que só funciona em ficção científica e fantasia. E é exatamente por isso que funciona. Ele pega um medo de ficar completamente sozinho, de ser esquecido por quem você ama e amplifica isso ao extremo. Peter abriu mão de tudo, dos amigos, da namorada, de qualquer conexão com o mundo que construiu. E faz isso porque é a única forma de consertar o que ele quebrou. Não tem como não sentir o peso disso. Esse final também cumpre uma função narrativa importante. Ele finalmente transforma o Peter do universo Marvel no Homem-Aranha que a maioria das pessoas conhece dos quadrinhos. Sem a sombra do Tony Stark, sem o apartamento confortável, sem os amigos que sabem de tudo. Ele está sozinho, num apartamento pequeno, costurando o próprio traje. É o Peter Parker clássico, e precisou de 3 filmes inteiros para chegar nisso, o que pode parecer lento, mas faz sentido quando a gente acompanha toda essa jornada. Agora, sobre os retornos, porque é impossível falar desse filme sem entrar nisso. A presença do Tobey Maguire e do Andrew Garfield foi o maior argumento de venda do filme, e o segredo mais mal guardado da história recente do cinema. O que me impressionou não foi o fato de eles aparecerem, mas como o filme usa a presença deles. Eles não são enfeites, eles têm arcos, têm momentos, têm peso dramático. E mais importante, eles não roubam o filme do Tom Holland. Esse ainda é o filme dele. Os outros 2 chegam no momento certo, contribuem com o que precisam contribuir e saem sem deixar a sensação que estavam competindo pelo protagonismo. Tobey Maguire está exatamente onde deveria estar, como Peter mais velho, mais calmo, que já passou por tudo isso e carrega a experiência de quem sobreviveu. Ele não precisa impressionar ninguém. Já tem a trilogia dele, já tem o legado. O que ele traz aqui é uma presença tranquila e sólida, e o filme usa isso de forma inteligente, especialmente na cena que ele impede o Peter do Holland de ir longe demais com o Norman Osborn. É um momento que faz sentido pro personagem dele. Andrew Garfield é outra história. Ele é sem dúvida o grande destaque dos 3. Ele chega com algo para provar, e isso aparece na tela. Ele está genuinamente animado, genuinamente presente, e entrega uma performance que vai além do que o roteiro exige. O carisma dele é difícil de ignorar.
Tem partes do filme que você percebe que ele está se divertindo de verdade, e isso é contagiante. O momento que ele salva a MJ é simples no papel, mas Garfield eleva isso a algo que realmente emociona. É o fechamento que o personagem dele nunca teve nos próprios filmes, e o fato de acontecer aqui, nesse contexto, torna tudo mais significativo. Tem uma leveza genuína nas cenas em que eles interagem, comparando poderes, trocando experiências, se reconhecendo como versões diferentes da mesma pessoa. É o tipo de coisa que fãs de quadrinhos sonham em ver, e o filme entrega sem transformar isso em piada ou espetáculo vazio. O filme tem muitos vilões, e nem todos recebem o mesmo tratamento. O Homem-Areia e o Lagarto existem mais como uma presença do que como personagens desenvolvidos, e isso é uma limitação real, mas o Dr. Octopus e principalmente o Duende Verde compensam com folga. Alfred Molina tá perfeito como Otto Octavius. Ele consegue se encaixar no tom do universo Marvel sem perder o que tornava o personagem tão bom lá no Homem-Aranha 2. Tem uma inteligência e uma tragédia nele que o filme respeita, e Molina entrega isso com a naturalidade de quem nunca saiu do papel. Mas Willem Dafoe é o que mais impressiona. Ele é o vilão mais ameaçador que o Homem-Aranha já enfrentou em qualquer filme, e isso inclui os filmes anteriores do Holland. A decisão de abandonar a fantasia e a máscara cedo foi excelente. O que vende o Duende Verde aqui é a expressividade do rosto de Willem e a capacidade dele de passar de arrependido a malicioso num piscar de olhos. Ele está claramente se divertindo com o papel, e isso não diminui a ameaça que o personagem representa, pelo contrário, torna tudo mais perturbador. A batalha final entre ele e o Peter é um dos melhores confrontos de toda a franquia. Aqui, o filme apresenta Norman como um homem essencialmente inocente cuja mente foi sequestrada por um monstro. É uma leitura diferente e dá para entender porque a Tia May e o Peter sentem pena dele. O Doutor Estranho funciona como um contraponto ideológico ao Peter e quer devolver os vilões às suas realidades sabendo que a maioria deles vai morrer. Peter é o otimista que acredita que pode mudar o destino deles. Esse conflito de visões é mais interessante do que uma simples briga entre heróis, e a luta deles é um dos momentos mais fiéis ao personagem dos quadrinhos, com Peter usando inteligência e raciocínio rápido para vencer. Dito isso, o Estranho existe mais como um mecanismo narrativo do que como um personagem integrado à história. Ele tá lá para fazer o filme acontecer, e quando os outros eventos ganham o centro, ele fica um pouco de lado. Zendaya entrega a melhor performance dela como MJ até aqui. Nos filmes anteriores, a personagem tinha uma parede de sarcasmo que funcionava como escudo, mas que também criava distância. Aqui, ela baixa um pouco essa guarda, e o resultado é uma personagem mais completa. O trabalho dela na loja de donuts e a vida fora da escola são detalhes pequenos, mas que ajudam a tornar ela mais real. Ned segue sendo um dos melhores personagens de apoio da trilogia, e a dinâmica dos três funciona bem até o final, o que torna o desfecho ainda mais difícil de assistir. Sem Volta para Casa é, antes de tudo, um filme sobre sacrifício. Não o sacrifício espetacular de quem morre em batalha, mas o sacrifício silencioso de quem abre mão de tudo que construiu para fazer a coisa certa. Peter perde a Tia May, perde os amigos, perde a namorada, perde qualquer conexão com o mundo que conhecia. E faz isso conscientemente, porque entende que é o único caminho. Essa ideia de que ser herói não é sobre os poderes, mas sobre o que você está disposto a perder, é o que torna o Homem-Aranha um personagem que dura décadas. E esse filme finalmente coloca o Peter nesse lugar. Revisitando agora, o que fica é a certeza de que Sem Volta para Casa conseguiu ser um grande evento de fanservice sem perder a alma. Não é um filme perfeito e provavelmente não é o melhor filme do Homem-Aranha de todos os tempos, mas é um filme que funciona onde importa, que emociona quando precisa emocionar e que deixa o personagem num lugar muito mais interessante do que onde ele estava. Isso por si só já é mais do que a maioria dos filmes de super-herói consegue fazer. Se você gostou do que ouviu, curta, comente e se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo.